dia, bom dia. Tudo bem? Chegamos na nossa sexta-feira. Bom dia, Andréia. Andréia tá aqui cedinho, que bom, que já me acompanha aqui cedo, já fala assim, já disse pra mim, tamo junto, vambora, cedinho assim. Que bom, Andréia, Rosimeire, que bom que vocês estão por aqui. Bom mesmo, viu? Eu te falo que a companhia de vocês, as respostas de vocês, elas incentivam a gente muito, muito, muito. Então, obrigada. Hoje a gente vou esperar o pessoal ir entrando. Bom dia, eu consegui hoje. Pois é, coisa boa, né? De vez em quando a gente consegue os horários. Esse horário de manhã é um horário que ele é um horário bom, porque ao mesmo tempo a gente já resolve. Bom dia, Denise. Amanhã tô aí, hein? Amanhã tô lá em Guarapari, gente, participando de um chá de mulheres. Esqueci agora o tema lá. Mulheres. Me lembra aí, Denise. Agora perdi. Me lembro. Não tá aqui, mas não volta. Bom dia, Silvinha. Tudo bom? Me lembra aí, Denise, que agora eu não posso passar vergonha aqui. Bom dia, Gisele. Tudo bem? Que bom que vocês estão entrando. É porque eu não tô com outro celular aqui, senão colava. Gente, tá lá no meu Instagram, eu dando bobeira aqui, ó. Aqui, ó. Mulheres de influência. Ó lá, ó. Mulheres de influência. Isso aí. De vez em quando eu dou bobeira, dá uns tilt aqui. Isso aí. Mulheres de Influência vai acontecer em Guarapari, tá bom? Se você tá por ali, dá tempo de ir, né, Denise? Vou colocar aqui, tá lá nos stories pra trás, como que vai ser. Começa às 17 horas, das 17 às 19. Tá um valor muito legal, muito facinho de você ir tomar um café com a gente, tomar um café comigo lá, me dar um abraço, conhecer, né, o grupo da Igreja Batista Praia do Morro que tá fazendo esse trabalho, que vai ser incrível. Eu tô acreditando muito no que a gente vai estar vivendo lá amanhã, né? Mulheres de influência. E é meu propósito aqui, meu propósito com você. E esgotados, que coisa boa. Quantas mulheres já vão estar lá? Coloca pra mim. Mulheres de influência, isso aí. Deus chama, nós respondemos. Hoje a gente vai falar sobre isso aqui. Então, ou seja, o convite, você que está fazendo um chá, que tem um culto na sua igreja, que quer fazer um treinamento comigo, e tem um treinamento muito bacana, que é o Ativar Mulher, né? Que é aqui a proposta nossa aqui, que a gente passa junto aí de 9h30 da manhã às 5h30, com várias ministrações, com muita dinâmica para ativar sua paixão, seu propósito, seu potencial, para na verdade você ter clareza, sabe, do teu chamado. Eu tava vendo aqui, você que tá comigo no Telegram, você tá vendo que eu tô colocando lá umas enquetes que são super importantes, que você participe para eu entender o grupo lá e poder alimentar vocês bem lá com conteúdo, que quase 60% das mulheres não tem muita clareza, não tem clareza do propósito, né, de Deus para a vida delas. E a gente, nesse trabalho do dia todo, você sai de lá assim com muito mais clareza, com uma direção, entendendo um pouquinho como que funcionam algumas coisas. Só que torto é fogo, né? Como que as coisas são coerentes, como Deus não perde tempo, como Deus é coerente com os dons e habilidades que Ele colocou em você e aquilo que Ele tem para você desenvolver. Então, assim, só mandar o inbox aqui, tá bom? E a gente vamos aí passar um dia junto, passar uma tarde junto. Então a gente monta e você vem, né? Deus chama, nós respondemos. Vamos colocar isso aqui. Pera lá, tô chamando. Enquanto eu tô aqui, vai chamando suas amigas aí, ó, pra gente participar comigo aqui, com vocês. Deus chama, nós respondemos. Oi, Ana Carla, bem-vinda. Deus chama, nós respondemos. Vamos publicar e fixar. Aproveita, ó, você vem aqui embaixo no aviãozinho e você chama. E hoje eu já quero de cara abrir aqui para perguntas, tá? Você pode, se você quiser, deixa a sua pergunta aqui. Se você quiser participar comigo, vai nas duas carinhas, esses dois bonequinhos que estão aqui do lado. Depois que você já enviou pro seu amigo, depois que você já deixou o coraçãozinho, e diz aí que você quer participar comigo, tá bom? E a gente divide aqui a live hoje. Gente, nós falamos ontem sobre um tema que foi muito joia. As pessoas, assim, deram um retorno incrível. E a gente estava falando exatamente do poder da oração, né? Da força que a oração tem, da força que a oração tem individual, da força que a oração tem coletiva. E a gente estava falando exatamente, se você não assistiu, esse eu também não consegui salvar. E o que está acontecendo? Até pedi desculpa para vocês, mas nem todas as lives o Instagram está permitindo que eu salve.
E o que que acontece? E o meu celular, algumas pessoas me indicaram alguns aplicativos para eu poder salvar essas lives, mas o meu celular não aceita, tá? Enfim, ele é mais enjoadinho um pouco. Então eu não consigo salvar algumas lives. Então o ideal é você assistir nessas 24 horas, tá? Já fica 24 horas e assim, dá pra tentar. Vamos tentar, nem que você vá, bota lá no banheiro quando você tá cozinhando, quando você tá indo de carro, você tá ali fazendo, sei lá, né, uma arrumação na sua casa, indo pro trabalho, voltando do trabalho, tenta ouvir, tá bom? E ontem a gente falou exatamente de Pedro, quando Pedro é preso, Herodes já começa vai matar Tiago, mata Tiago, pega eles de surpresa, mata Tiago, e então depois vê que agrada os judeus, vai lá e prende Pedro, deixa Pedro lá encarcerado, acorrentado, né, com 16 guardas, né, serão 4 de 4, e aí em determinado momento o anjo vem e fala, olha, veste a sua sandália, calça a sua roupa, calça a sua veste e vem comigo. E Pedro custa perceber que na verdade era um anjo salvando ele estava num sono profundo, e a gente falou, como é que pode ele estar nesse sono profundo, né? E Deus então, e a gente entende que quando o anjo do Senhor vem ali e ele fala, olha, calça sua sandália, veste sua roupa, ele está dizendo, olha, o seu chamado não terminou, o seu ministério não terminou, a única pessoa que vai definir o final dele sou eu. E eu quero dizer para você que a única pessoa que vai definir o final do seu ministério é Deus. Não são sua circunstância, não são, sabe, as atividades que você, não são a sua necessidade de sustento, então você acaba tendo que fazer outras coisas. Não é isso que vai definir o fim do seu ministério e nem o começo. Mas o que que define o começo do seu chamado, o começo do seu ministério? E por que que eu falo muito isso aqui? Deus tem levantado... Ei, Aninha, tô chegando aí amanhã, hein? Deus tem levantado mulheres no mundo inteiro para assumirem o chamado, para responderem ao chamado dele. E o que acontece muitas vezes é que a gente acha que a coisa vai acontecer por si só. Não, Deus chamou, ele vai providenciar todas as coisas, ele vai abrir o caminho, ele vai fazer as portas. Olha, a Bíblia fala de uma coisa muito, muito importante. João 15,16, ele diz assim, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi, vos designei para que vocês possam ir e dar frutos. Deus escolheu você. Isso é lindo demais. Olha que coisa, olha, não fostes vocês, João 15,16, se você puder anotar aí para mim, não foram vocês que me escolheram, ele está dizendo, eu escolhi vocês. E ele escolheu, na verdade, ele escolhe todos nós. E ele fala, né, todos são chamados, muitos são chamados, poucos têm sido escolhidos, na verdade, poucos que se posicionam para serem escolhidos. E isso a gente remete a uma história que às vezes muitas vezes não entende, né? No Velho Testamento todo, e a gente vai fazer hoje uma live mais curtinha, mas eu quero que você entre com perguntas, tá? No Velho Testamento todo a gente vê uma tribo tendo sido eleita, né? A gente vê a tribo de Levi, dos levitas. E levitas para lá, levitas para cá, os levitas são os que foram escolhidos pelo Senhor, Deus escolheu os levitas, blá blá blá. E a gente tem a impressão que essa escolha foi uma escolha aleatória, que na verdade Deus ali no momento ele olhou para a tribo e falou assim, gostei da tribo, eles são interessantes, como vou escolher essa tribo? Não, na verdade Deus não tem escolhas aleatórias de Deus, tem pessoas que se posicionam da forma correta, que respondem da forma correta. Deus então entende aquilo como característica, como um atributo necessário para que ele possa estar trabalhando em cooperação, essa pessoa possa estar cooperando com ele em todo o trabalho que ele tem aqui pra gente. E o que aconteceu com os levitas? Moisés sobe no monte, né, tá lá conversando com Deus, monte tremendo, fogo, aquela coisa, o povo ficava apavorado quando Deus manifestava no monte. Quando Moisés descia, então Moisés desce uma primeira vez com as tábuas da lei, e quando ele chega, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. E essa história é uma história super conhecida, mas o que a gente muitas vezes não percebe são duas coisas aí importantes. Primeiro, o silêncio de Arão, que não foi líder no momento que ele deveria, foi colocado ali para ser líder. E um segundo ponto é essa mania que a gente tem de achar que o que agrada a Deus a gente pode idolatrar. E um exemplo muito claro disso são pessoas que muitas vezes a gente sabe que Deus as usa profundamente e que tem se permitido ser idolatrada no meio do povo evangélico, do povo cristão.
as pessoas que numa necessidade muito grande, muitas vezes de alguém para se espelhar, né? Não seria nenhuma liderança, mas seria de alguém para se inspirar, acaba vendo essa pessoa como algo, entendeu? E aí é que surgem os fã-clubes, é que surgem aquelas coisas, negócio todo que a gente sabe que existe. E existem aqueles que, então esses dois pontos estavam acontecendo ali. O povo entendeu que como Deus aceitava o sacrifício de animais, de cordeiros, então vamos fazer um cordeiro de ouro e vamos adorar esse cordeiro de ouro, porque Deus vai se agradar disso também. E aí a gente cai num outro ponto que é o achar que agrada a Deus, o achar que a gente pode fazer as coisas fora de normas, de princípios bíblicos que existem. 2 Timóteo 2,5 diz assim: o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E o que acontece muito é que muitas vezes a gente, por querer evitar o que hoje as pessoas têm, tem entendido de forma correta hoje, o legalismo, a palavra é essa, colocado tudo é religiosidade, e nem tudo é religiosidade. Existem princípios, e se a gente precisa viver a vida dentro desses princípios, independente de serem princípios que eram utilizados muitas vezes no Velho Testamento, ok? O que eu diria? Vamos colocar princípios de não matar, de não roubar, de não desejar a mulher do próximo, são princípios. Aliás, pelo princípio de amor, Deus estabeleceu essas leis. Então, vamos reformular isso aí. Então, tem princípios que são origem de todas as leis, sempre por segurança. E na nossa vida ministerial, no chamado que Deus tem pra gente, é a mesma coisa. Então, eu tenho que, guarda aí 2 Timóteo 2,5, se a gente não lutar a nossa vida, colocar a nossa vida com Deus dentro dos princípios dele, não adianta eu querer ter blouro, não adianta eu querer, não adianta eu querer ser coroada sem cumprir eu não vou ser coroado. Um atleta, se ele burlar as leis no jogo, na corrida, ele é desclassificado. Você não vai ser desclassificado, você já é salva, ok? A palavra de Deus, isso é um dom de Deus, você recebeu, você não fez nada para merecer e você não vai conseguir fazer nada para desmerecer isso, tá bom? Bom dia, Liluane. Então, quando o povo está lá no Egito e quando Moisés desce e se depara com aquela adoração ao bezerro e a festa e tudo mais, ele se levanta e ele faz um chamado a todas as tribos. Ele diz: aquele que estiver comigo, aqueles que estiver, Moisés diz, né? Aquele que estiver, deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui. Ele vem dizendo, né? Aquele que estiver com ele nisso, que se posicione, ou seja, contra a idolatria, contra tudo aquilo que estava acontecendo, que se posicionasse. E a única tribo que responde a esse chamado, vamos ver se eu acho aqui, a única tribo que responde a esse chamado é a tribo de Levi. As outras tribos se mantêm neutras na situação. E aí Deus então os escolhe. Então toda escolha que a gente olha, a gente entende como uma escolha de Deus, ela na verdade, Deus dá a palavra, Deus dá o chamado, Deus dá e nós nos posicionamos em resposta àquilo que Ele chama. E é nessa hora que Deus escolhe, que Deus diz, então vem. Deus não vai fazer absolutamente nada como Ele nunca fez, forçando você a nada, minha nada, ninguém absolutamente nada. É a mesma coisa. A Bíblia fala que Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O dia que você entende isso e diz, eu quero isso para a minha vida, eu quero tudo que Jesus conquistou na cruz para mim, isso é muito... Gente, isso eu não posso dizer nem que é uma troca, né? Porque não é uma troca. O que a gente deu? A gente não deu nada. Mas eu preciso decidir querer receber o que Ele fez por mim. Então, quando a gente fala do aceitar Jesus, que não é um termo nem bíblico, né? A Bíblia fala que a gente precisa confessar, né? Quando você confessa, olha, eu quero tudo que Ele conquistou na cruz, eu entendo o que Ele fez por mim. Quando você entra nesse lugar... Oi, Fabrícia e Luane, deixa eu ver quem mais entrou, Ana Carla. Quando eu entro nesse lugar, eu estou respondendo a um chamado de Deus
lá da eternidade. Ou seja, a Bíblia diz que nós não éramos substância informe, Deus já tinha planejado o processo todo de salvação, o plano já estava estabelecido. Então você chega no momento que você é confrontado com isso, você toma conhecimento disso, você precisa dar uma resposta. Então a resposta é: eu quero, ok. Filho, não, eu não quero, continua sendo criatura, ok? Mas a Bíblia diz: a todos quantos o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ou seja, sempre tem que ter uma resposta. E ao chamado, e quando eu falo chamado, eu não estou limitando aquilo que é feito dentro da igreja, certo? Posicionamento traz o poder de Deus, o amor e propósito já existe, já nos deu. Posicionamento traz o poder de... Sim, o posicionamento traz a validação de Deus, né? É isso mesmo, acho que é isso que você quis dizer, né? Então, o que a gente continua, o que a gente precisa entender? Os levitas, eles não foram escolhidos aleatoriamente, eles se posicionaram, e acho que é isso, né, Liliane? Eles se posicionaram, então Deus vem e estabelece eles como uma tribo sacerdotal. Mesma coisa, o dia que você foi apresentado ao que Jesus fez por você, você se posicionou e você então foi chamado para esse novo lugar, para esse reino de sacerdotes, reino de sacerdotisas, né? E Deus hoje nos chama para isso, né? Então, quando a tribo ali escolhida, ela passou a nos representar profeticamente de como seria. Então os levitas, eles cuidavam da arca, eles cuidavam do tabernáculo, eles cuidavam de tudo que dizia respeito ao serviço ali com a arca. Hoje, como eu falei anteriormente, às vezes a gente quer limitar o trabalho, né? O que Deus tem. Vamos ver quem entrou aqui. A Áurea. Eu não sei se vocês entraram querendo dividir a live comigo ou foi sem querer, mas eu queria que vocês deixassem perguntas aqui, tá? Que somente quando a gente se posiciona é que o poder de Deus se manifesta através isso. Tem a ver com autorresponsabilidade. Tem a ver, sim. Obedece ao Senhor, obedecer ao Senhor e viver em paz. É isso aí. Então, quando você... eu vou dizer assim, é muito legal isso. Você colocou uma coisa bem bacana nesse dia. Nem sempre... Eu entendi, a gente vai viver em paz com a gente, mas nem sempre quando você se posiciona em Deus, você vai ter paz ao redor, né? E a Bíblia é muito clara com isso. A Bíblia fala: quem são esses que estão revolucionando tudo, né? Se você não deixa pai, não deixa mãe, ou seja, a gente vai ter atrito, a gente vai ter problema. Eu falei isso acho que na segunda-feira, de um exemplo até de uma das meninas que está aqui sempre com a gente. E ela estava falando que ela tomou uma posição e a família dela foi toda contra. E aí a gente entrou e se estava errado, porque onde Deus está não tem confusão. Não, muitas vezes onde Deus está provoca confusão, né? Por quê? Porque as pessoas a grande maioria das pessoas não vai entender determinados posicionamentos que a gente vai ter pela fé. Pela fé em quê? Naquilo que Deus está, das notas que a gente vai receber. Eu gosto de falar nota. Por quê? Porque às vezes é tão leve, né? É como se fosse um sussurro que, se a gente não presta atenção, a gente passa por cima. Às vezes Deus está sinalizando, Deus está dando notas do cuidado que Ele quer que a gente tenha com essa ou aquela área, posicionamento que a gente tem, e Ele dificilmente vai vir tocando trombeta. Aqui, ó, uma nota, é uma ideia, é um mover diferente no teu coração, é uma atenção que você começa a dar específica para determinado assunto, para determinada coisa, e aquilo, se você não responde a isso vai se apagando. Isso é muito triste, porque a gente tem muitas pessoas, e às vezes a gente mesmo, quando a gente mesmo não dá atenção aos pequenos sinais que vão aparecendo, e esses sinais vêm para que você tome uma posição, para que você responda positivamente, então as coisas comecem a acontecer. E às vezes são pequenos sinais de pequenas mudanças pequenas que você vai fazendo no decorrer da sua vida, que vão te levando a esse lugar. Eu falei ontem da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Olha, e aí eu voltei e falei de Davi. Ele estava na boa vontade de Deus ali, servindo o pai, cuidando das ovelhas, matando o leão. Eu queria que vocês perguntassem, gente. Sim, ela
Mas eu posso, muito bem colocado, Gilmara, vontade de Deus, ela deveria ser a que prevaleceria, mas nem sempre é a que prevalece. Por quê? Porque Deus deu pra gente o livre-arbítrio. Ele deu pra gente o poder de escolher e se posicionar, do mesmo jeito que ele fez com as tribos. Então, eu preciso responder para que essa vontade de Deus, ela realmente seja estabelecida. E às vezes, obrigada, viu, Gilmara? É verdade, os conflitos crescem quando aceitamos Jesus e mudamos nosso comportamento. Minha filha disse que sou boba por ser mais só hoje. Verdade, né? Então, assim, muitas vezes vai porque a gente muda o comportamento, as pessoas muitas vezes não vão entender. E aí causa conflito. Você vai tomar posições que às vezes vão contra o sistema que você já está acostumado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, que vão criar conflitos. Então, o conflito não quer dizer que o que você está fazendo não seja de Deus, ok? E aí, com relação à vontade de Deus, Gilmara, que a Gilmara colocou muito bem, ela é superior quando eu permito que ela realmente prevaleça. Porque olha que interessante, né? A gente vê assim, Sansão, né? A vontade de Deus para Sansão era ele entra no sacerdócio pelo nazireato. O que é isso? Foi um voto que a mãe dele fez para que ele entrasse nessa linha, vamos colocar, nessa linha aí de sacerdotal. Depois eu tento explicar melhor. Mas ele decidiu que ele não queria. Então, ele se deixou levar por Dalila. E o problema não foi Dalila, tá? Às vezes a gente fala, não, porque ele não resistiu à sedução. Não, ele quis ser seduzido, né? Não entendo por... gente, por que não parece? Será a caixinha de perguntas? Poxa vida. Olha, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu desativei por acaso. Não, ó, vou desativar. Vamos ver. Ativei, vamos ver. Não sei, vê se aparece aí. Pra mim é que a caixinha tá aqui. Mas você vê Sansão foi insistindo. Na verdade, a força dele não estava nos cabelos dele. Pode ser que para todas, acho que pode ser. Pode ser, Liluane, eu não sei. Depois você me diz aí se aparece a caixinha de perguntas. Aparece o aviãozinho pra você indicar para suas amigas? É bem do lado, tá? Eu não sei por que não aparece, mas de vez em quando aparece uma pergunta aqui. Mas, Sansão, né? Precisamos decidir e fazer o que precisamos fazer em direção a Deus. É isso aí, Nádia. E vai ser sempre um posicionamento. E a maioria das vezes, não sei o que é. Por que não está aparecendo na caixinha? Mas pode ir perguntando por aqui, não tem problema. Mas a maioria das vezes é difícil decidir. Porque nem sempre ela vai contrária à nossa vontade. Muitas vezes a gente está desejando muito, mas você tem aí, às vezes é a família que não sabe, que não entendeu, às vezes é um cônjuge, às vezes é um filho, às vezes... Então a gente vai estar sempre se deparando com situações e com pessoas que vão vir contrário a isso, sim. Mas chega um momento quando você se posiciona, aí é que entra o que a gente tem falado muito e que a gente muitas vezes deixou de tratar com seriedade. Aí que entra a oração e a perseverança na oração. Sabe, a certeza que você tem e você vai se posicionando, que esse posicionamento e essa resposta, muitas vezes você vai precisar, muitas vezes não, sempre você vai precisar vencer em oração. Porque a Bíblia diz que a nossa luta aqui não é contra principados e potestades. Então, ou seja, quando no mundo espiritual começa a haver essa percepção espiritual, né, dessas nuvens de testemunhas que estão por aí, que você está se posicionando da forma correta, vai fazer o possível e o impossível para que você não se posicione, que você não entre nesse lugar de resposta, ok? Então, queridos, guarde isso, Deus chama e nós precisamos responder, tá? Qual certeza, paz, Liluane, sem dúvida nenhuma, paz dentro de você. Paz fora não quer dizer muita coisa, mas a paz dentro de você, sabe? Essa certeza, ou alguma coisa, ou algo que você não consegue esquecer, alguma coisa, algum desejo, algo que Deus pôs no seu coração, talvez há 10 anos, 8 anos, 15 anos, que você sempre olha uma coisa, nossa, isso seria perfeito para aquilo, isso seria... Quando tá ali dentro de você, mas você foi muitas vezes
abafando e não deixando aquilo sair, mas a memória tá lá. De vez em quando é como se o Espírito Santo viesse e dissesse assim, olha, deixa eu ligar isso aí, porque isso está aí dentro. Então, é a paz e é aquilo que você nunca esquece. É aquele desejo que você tem de fazer alguma coisa que você nunca esquece, tá? Que muitas vezes parece que só faz sentido, algumas vezes vai fazer sentido só pra gente mesmo. Porque é pra você o chamado, né? Quer dizer o que não é pro... Deixa eu despedir do... Fera, beijo. Pode esperar não, né? Tá bom? Gente, que horas são? Deixa eu esperar até 7h10. Gente, Deus abençoe vocês. Eu tenho que ir, tá bom? Mas a verdade é essa. Vai fazer sentido pra você, sabe? Algumas coisas Deus vai falar pra você. E aí, a partir daí, você entra em oração e Deus, não é confirma. Deus fala a mesma coisa, fala a mesma coisa, fala a mesma coisa. Você precisa da confirmação. É você que precisa dessa paz. Que pode parecer contrária a tudo que você está vivendo, mas ela está ali, confirmando para você aquilo que Deus está pondo no seu coração, tá bom? Deus chama, você precisa responder. Qual é a sua forma de responder? Se posicionando no natural e também se posicionando no espiritual, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês. Quem estiver aí por perto lá de Guarapari, vai lá, nem que você vá lá só para dar um oizinho, não dê para participar, mas vai lá se você puder, tá bom? A agenda está aberta até o final do ano também, se você for organizar alguma coisa na sua igreja. Não ministro só para mulheres, mas vamos pensar junto em algumas coisas bem legais que a gente pode fazer fora da igreja, dentro da igreja, juntar mulheres de todos os lados, tá? Sei que Deus tem levantado mulheres, o meu coração é ativar o máximo de mulheres possíveis para que elas respondam aquilo que Deus tem chamado para elas. Pena que a caixinha de pergunta não responde, não deu, né? Mas a gente, vamos ver se que a gente descobre o que faz. Eu vou começar a pesquisar. E você também me ajuda a pesquisar porque que esse negócio acontece, tá bom? Até segunda-feira. Deus abençoe.